Planejamento para o sucesso. O verso para memorizar é: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Muito bem. Quando eu li o título da lição, eu imaginei que ia ser esse verso no verso áureo, né, no verso para memorizar. E aí, quando eu rolei para baixo, assim, eu vi que realmente era e parecia que... Porque, assim, a gente é professor, então, geralmente, a gente se preocupa, né, com método e didática, né, nas coisas. Então, a gente vai lendo, vai pensando, nossa, o que ele pensou aqui? Como que ele foi construindo o raciocínio, né? E aí, quando eu li o título, eu falei, nossa, eu acho que serviria esse verso. E aí, a hora que eu li embaixo, eu falei, olha, realmente, né? Então, acabou a lição. Acabou a lição porque o verso diz tudo, né? O verso diz tudo em relação a... O que seria o sucesso? Mas, como a gente confunde sempre o que é sucesso nessa vida, porque a gente está preso à visão do mundo, do que é sucesso, o objetivo da lição foi mostrar, primeiro, diferenciar, né, o que é sucesso pelo ponto de vista, talvez, secular, e o sucesso pelo ponto de vista bíblico, né? E a lição é recheada de versos de 2 livros que, basicamente, contam a pessoa que mais teve sucesso nessa vida, pelo ponto de vista secular, e por muito tempo pelo ponto de vista bíblico, né? Salomão, 2 livros, Provérbios e Eclesiastes, que ele mesmo fez questão de relatar diversos versos que talvez ilustrariam o que é de fato sucesso pelos 2 pontos de vista. E no livro, sobretudo no livro Eclesiastes, mostrando depois qual foi a parte que ele perdeu, qual foi o sucesso que ele perdeu no meio do caminho. E mesmo depois ele fazendo uma reflexão da sua vida, vendo que ele tinha conquistado absolutamente tudo, pelo ponto de vista secular, ele viu que ele tinha esquecido de uma coisa e por isso ele achava que de fato ele não tinha alcançado sucesso na vida. Então é sobre isso que a gente vai discorrer, né, a lição dessa semana. O Viktor Frankl, né, foi um conhecido neuropsiquiatra, viveu uns 90 e poucos anos, e ele ficou bem famoso, na verdade, depois, por um ponto negativo da vida dele, que ele viveu em 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Judeu, né, perseguido, já era um psiquiatra, e ele ficou famoso pelo livro que ele escreveu depois, Em Busca de Sentido. E ele falava no livro dele que, uma frase, né, que ficou muito forte, assim, marcante dele, é que o ser humano pode viver tranquilamente sem um monte de coisa. Mas se você tirar o sentido da vida do ser humano, acabou, né? Então, no final da história, o que todo mundo busca é um sentido para o qual viver. E mesmo com a definição, com a, com a, com a tão sonhada hoje e muito comentada independência financeira, né? Que muitos buscam, muitas vezes, poder viver dos seus investimentos ou dos seus recursos sem necessariamente poder trabalhar, sem precisar trabalhar. Nós vemos muitas vezes o discurso de pessoas que conseguiram alcançar o que, pelo ponto de vista secular, era o desejado por muitas pessoas, mas ainda assim ele ficava pensando, qual é o propósito da minha vida? Por que eu vim nesse mundo, né? O para que eu vim nesse mundo? Então a gente percebe que no final da história, pelo ponto de vista secular, a gente pode alcançar tudo, mas ainda assim vai ficar a perguntinha nos inquietando, para que eu vim nesse mundo, né? O porquê que eu vim nesse mundo. Então, vamos lá. Logo na lição de domingo, a lição então abre, né, dizendo assim, o que é importante em primeiro lugar, e vem daí com um verso de Eclesiastes 12:1. Fazendo Eclesiastes 12, né, de uma forma geral, mas principalmente acho que ali até o 7º, 8º primeiros versos, vem mostrando uma coisa que vai acontecer com todo mundo se tiver sorte na vida, envelhecer. Se tiver sorte, vai acontecer com todo mundo, e ele dá umas dicas ali do que vai acontecer com todo mundo, ele já velho, né? Seus olhos vão ficar meio opacos, você não vai enxergar direito, você não vai escutar voz de multidões, mas às vezes passarinho voando você vai escutar e vai te despertar de manhã, e vai contando, né, como que vai ser. E o objetivo desse verso, abrindo a lição de domingo, é fazer com que a gente pense lá na frente.
né? Pense lá na frente como que a gente está se preparando hoje, se organizando hoje para poder ter essa fase que, se for bem construída nos dias de hoje, a gente vai poder gozar com muita, talvez, tranquilidade, né? Um pouco mais de tranquilidade. E aí começa a lição falando que à medida que a gente vai amadurecendo e a juventude vai chegando, começam a surgir algumas preocupações, né? Alguns pensamentos do tipo, como que eu vou viver minha vida? O que eu vou fazer? Que curso que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? Muitas vezes a pessoa não estuda, não faz uma graduação, alguma coisa, porque simplesmente ela tem um outro ofício e ela achou desse ofício a forma dela conseguir se realizar, muitas vezes, né? Então, ser eletricista não é para todos, não é para todos ser médico, não é para todos ser professor, mas independente do que for, todos que estão nessa vida estão por um propósito, que é lutar ou de um lado ou do outro, né? E como um time gigantesco, o Senhor organiza esse time. Ele coloca quem vai jogar no ataque, quem vai jogar na defesa, quem vai jogar na lateral, no meio campo, e de vez em quando ele muda de posição ainda, porque ele quer que todo mundo tenha um pouco de versatilidade. Ele quer que saiba jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é aquele jogador que só sabe fazer aquilo. Mas, e aí a gente tem no esporte, né, alguns exemplos assim, aquele que de vez em quando está jogando na lateral, daqui a pouco ele está fazendo a função de um centroavante, e você olha e fala, gente, esse cara faz tudo. Aí, tinha um jogador de São Paulo que, de fato, até no gol um dia ele jogou, ele é jogador de linha e até no gol um dia ele jogou, porque todo mundo fala, nossa, só falta esse cara jogar no gol, e ele jogou. E quando a gente pensa que o Senhor, de alguma forma, organiza isso, esse time, para que a gente cumpra dentro desse time o nosso propósito, para nós deve ser indiferente jogar no ataque, na defesa, no meio campo, na lateral. Para nós deve ser indiferente se cura, se ensina, se vai lá ajudar no litoral norte agora, se vai depois, se não vai, se ajuda aqui. Se eu, com os meus recursos financeiros, financio aquele que vai para um outro país, e aquele que está no outro país fazendo uma função que foi o que o Senhor designou naquele momento, precisa de recursos, porque ele está trocando as horas da sua vida para aquilo ali. Ele não tem, então, como, de repente, tirar completamente o seu sustento para que ele possa fazer as duas coisas. Mas todo mundo, invariavelmente, jogando na posição que for, joga pelo mesmo objetivo, que é ganhar a batalha no final da história. E a lição traz daí o exemplo de Jacó como uma pessoa que se preocupou com uma das coisas que mais afetam o nosso processo da vida para chegar lá na velhice, inclusive, ou para ter uma vida tranquila, que depois da escolha, né, de entregar a vida ou não a Jesus, é a escolha mais importante da nossa vida, né? Com quem que eu vou me casar. Porque pelo ponto de vista bíblico, deveria ser eterno, deveria ser para sempre, né? A profissão não está legal, você muda e faz outra e tudo mais, mas o casamento não necessariamente deveria ser assim. Assim como os filhos, uma vez que a gente os tem, não dá, né? Deixa eu entregar para o pai da criança, né? Não, sou eu o pai da criança. E é para o resto da vida. E Jacó, ele subiu como recomendação dos seus pais, lá bem longe na terra onde estavam os parentes dela, da sua mãe, né, e dele também, para escolher uma pessoa que ele não sabia quem que ele ia encontrar, né? No caminho, a gente conhece a história, ele dormiu num travesseirinho fofinho de pedra, teve um sonho e tal, e ele fez um voto com o Senhor, que se ele fosse bem-sucedido na caminhada dele, ele inclusive daria os dízimos ao Senhor de tudo que ele fosse conquistar lá, né? E a história mostra que quando ele encontrou ali com a sua futura, né, esposa, ele já tinha pensado assim quais seriam algumas características as quais ele esperava que seu filho, que a sua esposa tivesse, né? Na hora que a gente vai escolher alguém, tem aquela frase, né, que diz que os opostos se atraem, né? E pelo ponto de vista da física, isso é totalmente verdadeiro, né? Mas, e talvez no relacionamento, até certa parte também. E eu penso que, de fato, os opostos podem se atrair em algum momento, mas eu penso também que o que faz a gente continuar junto são as semelhanças. Não são as discrepâncias, as diferenças muito acentuadas, porque essas trazem conflitos diários.
Não é à toa que Paulo falava, não tem como duas pessoas andar juntas sem estar de acordo. É impossível. Então as semelhanças, elas precisam ser mais do que as diferenças, né? E as diferenças de forma com que a gente se complemente e se tolere, porque não tem como uma coisa que eu não sou, eu simplesmente aceitar naturalmente da outra pessoa, porque surge conflito. Porque um outro livro que eu li outro dia falava assim, qual é a pessoa que você mais ama no mundo? E ele respondia, é você. Qual é a segunda pessoa que você mais ama no mundo? E eu já sabia a resposta antes de ele falar, as pessoas que se parecem com você. Por quê? Porque é como olhar no espelho. Você olha no espelho, é como se você estivesse enxergando você mesmo. As pessoas que se parecem com a gente, flui. Afinidade, né? A gente não escolhe e dá certo. Naturalmente, é lógico, surgem alguns conflitos no meio do caminho. Mas ele, e aí no finalzinho, né, aqui naquele textinho que sempre vem no rodapé ali da lição, fala para a gente ler 2 Coríntios 6, 14 e 15. E ele fala por que considerar esse princípio é tão importante na hora de procurar um parceiro para a vida, né? E esses versos vêm falando do jugo desigual. E jugo desigual não é só, né, Ellen White deixa bem claro sobre isso, não é só a questão de eu ter uma religião, confessar uma religião e a outra pessoa uma outra, né? Ela deixa muito claro que pode estar relacionado com outros aspectos também. A gente tem que ter muito bem claro quem nós somos e quem a gente procura para que se encaixe, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais fluida, né? Respeitar esse princípio é muitas vezes ter uma tranquilidade recomendada pela Bíblia, e negligenciá-lo é muitas vezes ter uma preocupação, uma dor de cabeça que muitas vezes a gente não precisaria ter, né? Pois bem, na lição de segunda-feira, aí ele fala da benção do trabalho, né? O trabalho, ele foi instituído por Deus logo na criação. Ele construiu o mundo, fez o mundo e construindo ali, fazendo o ser humano, ele praticamente já falou assim, ó, você nem cansado tá, agora é o sábado, é hora de guardar, a partir do pôr do sol, bora trabalhar, né? Adão e Eva não trabalhavam com os mesmos objetivos que a gente, né? Provavelmente não. Nós, hoje em dia, temos muito, nessa visão mais secular, como o sucesso, talvez, ter uma casa, 2 carros, um bom emprego, aí são sucesso. Pelo ponto de vista bíblico, isso não tem nada de errado com isso, em ter, mas pelo ponto de vista bíblico, isso não é o sucesso. O sucesso é o quê? Eu fazer a vontade de Deus. Para mim, naquela ocasião, naquele momento. E como que eu sei qual é a vontade de Deus para mim naquela ocasião, naquele momento? É perguntando para ele todo dia, meio que toda hora, porque uma hora ele pode falar para eu sair da lateral e jogar do lado de lá, para eu jogar no gol. E é estar disposto a atender a sua voz e cumprir. Lembra de Esther, né? Esther, todo aquele problema com o povo cativo e tudo mais, e daí o tio dela falou assim, ó, vai lá, você tem condições de conversar com o rei para tentar resolver essa situação. E ela ficou meio assim, e ele falou assim, ó, Esther, o que é para acontecer, vai acontecer. A única diferença é que pode acontecer sem você. Pode acontecer sem você atender o teu chamado e cumprir o seu propósito. E Esther falou assim, verdade. Jesus falou de forma semelhante para Judas. Falou assim, ó, o filho do homem vai, né? Mas ai daquele que trai o filho do homem. O que ele estava querendo dizer? O filho do homem vai se cumprir a profecia. Mas ai daquele que, no meio do caminho, faz coisas que não eram para ser feito. Ou seja, eu vou morrer de qualquer forma. Mas cuidado com você, porque você não precisaria ter esse futuro, esse destino, né? Então, qual que é, no final da história, o sucesso do ponto de vista bíblico? Eu consegui atender ao chamado, naquele momento, naquele minuto, naquele segundo, e se precisar mudar e sair dali, mudar, né? Então, quando ele vem falando da bênção do trabalho, muita gente hoje pensa, de repente, não vejo a hora de não precisar trabalhar mais, né? Eu falo para minha esposa que eu quero trabalhar até o último minuto da minha vida, de forma diferente, né? Óbvio. Mas eu quero trabalhar até o último dia da minha vida, porque Deus instituiu o trabalho de uma forma que ele estabeleceu, de forma com que a gente pudesse desenvolver as nossas capacidades. Que a gente pudesse, sobretudo, ser útil às outras pessoas. Que a gente pudesse, sobretudo, ser útil a nós mesmos, porque a gente sabe que não tem como a gente ser feliz sem ter o que o Viktor Frankl falou, um sentido para a vida, um propósito para a vida.
E a gente encontra isso muito no trabalho. A gente passa a maior parte da nossa vida depois da adolescência trabalhando, né? E daí a importância de a gente se conhecer um pouquinho, ver quais são as nossas qualidades positivas, as nossas qualidades negativas, né? As nossas incapacidades, limitações, para a gente ter, no momento que a gente tem a oportunidade de saber escolher aquilo que a gente vai fazer, que não precisa ser necessariamente aquilo só para o resto da vida também, né? Quando ele nos criou, ele não falou assim, ó, você vai ter essa profissão, ele nos deu capacidades, talentos, que para falar, eu posso falar aqui, posso falar em outro lugar e de diversas formas, né, distintas. Só que muitas vezes a gente não tem condições de escolher. Às vezes é aquilo, às vezes a vida foi se configurando de uma determinada forma e a gente fica por um longo período fazendo uma coisa que às vezes a gente não necessariamente gostaria de fazer. E para essa pessoa, resta aquela frase, né? Felicidade é você gostar daquilo que você escolheu, ou daquilo que a vida te trouxe. Sucesso é você conseguir aquilo que você queria, né? E felicidade é você estar satisfeito com aquilo que você conseguiu. Então, assim, sobretudo, né, o trabalho ele é importante, de repente tem chefe, tem a opressão, mas a gente também tem que nos lembrar, né, que nós nos lembrarmos que nós estamos lá no final da história para, de alguma forma, representar o caráter de Cristo, pelo tempo que for necessário a gente ficar ali, né? E aí ele traz também um verso de Eclesiastes 9:10, gostaria que a gente lesse esse verso. Esse é o segundo verso que me veio em mente, né, depois desse que fez o verso para memorizar aí da lição, foi o segundo que me veio em mente, que talvez poderia ser como verso, né, para memorizar, ou que ele estaria no meio da lição, eu tinha quase certeza, né. 9:10, se alguém puder ler, por favor, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo bem. Então a recomendação é, você só vai viver uma vez, né? A gente que acredita nisso, a gente só vai viver uma vez. Então é um grande desperdício fazer mal feito. Primeiro, porque dá dor de cabeça quando a gente faz mal feito, né? Geralmente a gente tem que refazer. Segundo, a gente não desenvolve as nossas habilidades, nossas competências. E terceiro, é um desperdício, porque fazer mal feito, fazer bem feito, dá na mesma. Então, se a gente dá na mesma, o que eu quero dizer, não às vezes no tempo que se levou, né? Mas dá na mesma que vai ter que ser feito da mesma forma. E eu gostaria de continuar na leitura, porque esses versos, que na minha Bíblia aqui está com o subtítulo Trabalhos sem recompensa. Não sei como que aparece aí para vocês, a partir do verso 11, do mesmo capítulo. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. E aí, em outras traduções, ele fala o acaso aqui como sorte, né? Tudo depende da sorte. Salomão já falava da sorte. Já falava do acaso, ou seja, dentro de probabilidade a gente estuda os eventos aleatórios, né? O que são eventos aleatórios? Probabilísticos, que tem baixa probabilidade e alta probabilidade de acontecer. E outro dia eu conversava com o professor Moisés sobre isso, né? Até que ponto que Deus entra em ação para que, né, assim, existe a sorte pelo ponto de vista bíblico? E sim, né? Resposta foi sim. Existe o acaso no ponto de vista bíblico. Deus interfere naquilo que é relevante para a nossa salvação. E o que Salomão está querendo dizer assim, tem muita coisa que, dependendo do momento que você nasce, da família que você nasce, você pode fazer e vai ser diferente comparado com a vida do outro ainda. Isso não é a garantia de sucesso, né? Isso não é a garantia de sucesso só porque aconteceu assim assado e vai acontecer igual para todo mundo. O que ele estava querendo dizer é, tudo depende do tempo e depende da sorte, de alguma forma, né? Então, no final da história, se a gente não perde de vista o propósito que é cumprir a nossa missão e estar onde Deus gostaria que a gente estivesse na ocasião, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, independente do que eu estou fazendo, né? Nelson? Professor,
nessa parte de terça-feira, e realmente me chama muito a atenção. Então vamos para terça. Hã? Então vamos para terça. A gente estava na segunda, mas Não. pode seguir, não tem problema. A gente já estava fechando também os comentários aqui. Né? Uhum. Sobre a questão da bênção do trabalho. O trabalho sempre é uma bênção na vida e foi instituído por Deus. E o fato de a gente, às vezes, não conseguir realizar o sonho da infância, o sonho da juventude, em ser um profissional que gostaria de ser, na área que gostaria de ser, nem sempre isso é uma maldição ou é motivo para o indivíduo não ser mais nada. Exatamente. Entende? Tipo, eu não fui aquilo que eu gostaria de estudar, não me formei naquilo que eu gostaria de ser, mas naquilo que eu tive oportunidade, eu procurei ser muito capaz, procurei me esforçar para ser capaz no que eu sou. E isso garante de que dentro do trabalho, Deus capacita a gente com essa variação, com essa. Porque você encontra muita gente, não consegui fazer o que eu gostaria, isso e aquilo, então não sou feliz por causa disso. E eu vejo de que realmente você tem que fazer, ou seja, você tem que ser, dentro daquilo que você faz, você pedir para Deus te capacitar o suficiente para você poder ser uma bênção aos outros também, né? Então, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de ser, né? Então, assim, é o acaso, é a sorte. Eu realmente, o termo sorte, para mim, não existe dentro do mundo cristão, dentro da visão cristã, não existe sorte. Existe a providência de Deus. Deus providencia, Deus te capacita, Deus muda é capaz de virar a tua chavinha lá dentro para você fazer, né? Enfim, é dessa área aqui. E, para entrar na terça-feira que realmente eu também foi. Sim. Aqui, well. Não é porque o Nelson falou que eu falo, não, agora eu vou falar também, né? O Nelson falar, daí já. Mas eu falo o seguinte: todos nós, quando nascemos, nascemos com uma coisa igual. O que nós temos de igual no nosso nascimento? O tempo. O que diferencia nós? A forma como a gente usa o nosso tempo. Então, todos nós nascemos com 24 horas por dia. E no passar da vida, as pessoas vão se diferenciando. Em geral, o diferenciamento é a forma como as pessoas usaram o seu tempo. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando o Nelson falou, na vida do cristão não tem sorte, na vida do cristão tem providência. E o Espírito de Profecia fala o seguinte, que Deus cumpre os seus planos. E essa é uma das coisas difíceis de a gente entender. Deus cumpre os seus planos respeitando o livre-arbítrio da humanidade. Isso é a coisa mais incrível. Deus não interfere no sentido de ele interferir de uma forma intensa na causa e efeito. Deus respeita as suas leis. E ele respeita a lei da causa e do efeito. Então, aí entra o negócio da sorte, não é? Não. A sorte, muitas vezes, eu construo. Então, Deus dá as orientações, e à medida que eu vou seguindo as orientações, eu vou colhendo as consequências do que eu escolhi. Mesmo assim, na lei da causa e do efeito, independente do que eu faço ou não faço, muitas vezes eu colho catástrofes da minha vida por coisas que eu não desencadeei. Isso também é uma coisa importante para a gente entender. Agora, com relação à lição, é uma coisa que às vezes eu fico pensando, né? Quando, dependendo de quem estuda a lição, vai querer usar estas lições que a gente está estudando para uma visão mais esquerdista, não é? E não é verdade. Eu achei muito interessante em 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele trabalhava de dia e de noite, não só pregando, mas para o seu sustento. E ele fazia isso. E a Bíblia insta a gente ir procurar com a formiga
que a gente deve ser laborioso. E é interessante aqueles que acham que não, você tem que ter uma visão socialista. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque ainda quando convosco, eu vos ordeno isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, nós temos que ser laboriosos, nós temos que trabalhar, nós temos que dar o nosso melhor, e a gente deve procurar fazer o uso do nosso tempo o mais eficaz possível. Tudo bem. Em relação a isso, o Senhor nos dotou, a Ellen White fala, com faculdades, né? Ela chama de faculdades. E não desenvolvê-las é, de certa forma, negligenciar a Deus, né? Não atender também os seus propósitos. E aí, em relação ao que o Nelson falou, né? Independente daquilo que eu estiver fazendo, não foi aquilo que eu escolhi e tudo mais, lembrar do verso para memorizar. É o Senhor que a gente serve, né? Não é uma outra pessoa, é o Senhor que é o nosso chefe, entre aspas. Bom, e aí então, na lição daí de terça, a gente vai dar uma aceleradinha, dizendo anos de labor e os filhos, né? Aqui é a ideia de como a gente se organizou. Eu estava dando aula na quinta-feira, né? A disciplina de prescrição de exercícios no processo de envelhecimento, né? E eu conversava com os alunos sobre isso, ó. Para quem não nasceu em berço de ouro, que é a maior parte, e que inclusive também a lição comenta que isso às vezes é um problema, né? Para aquele que não sabe lidar com a herança, para quem não nasceu em berço de ouro, vai ter que em algum momento da sua vida andar a segunda, terceira milha. Mesmo às vezes tendo feito uso do seu tempo de forma sábia. Ele vai ter que andar porque, comparado com alguma outra pessoa, ele está muito em desvantagem. Muito para trás por diversos aspectos. Ele vai ter que andar a segunda, terceira milha para ele conseguir chegar num momento que ele fique um pouco mais tranquilo na vida, né? Um dia eu estava ali trabalhando. Aí o professor Alas era ainda diretor-geral, né? Ele passou lá, e daí, como é que tá? Você está bem? Eu falei, tô meio que assim hoje. Ele falou, por quê? Eu falei, poxa, professor, eu sou jovem, eu trabalho pra caramba, e eu tô assim, tentando construir uma coisa de forma que, talvez quando eu case e tenha meus filhos, eu não precise fazer isso que eu tô fazendo agora, solteiro. Mas, ao passo que isso acontece, eu também tô, de alguma forma, perdendo um pedaço, né, da minha vida, da minha juventude, da minha energia fazendo isso, né? E aí vem aquele negocinho, será que tá certo, né? Será que eu tô dosando certo? Será que eu tô fazendo na ocasião certa, né? Ele virou para mim e falou assim, meu filho, e aí ele respondeu, né? Meu filho, você vai ter que fazer isso em algum momento da sua vida. Se você não fizer agora, você vai fazer casado com os filhos pequenos, ou vai fazer com os filhos grandes, ou você vai fazer quando idoso, que é pior ainda. Então, seja prudente, vá, você está no caminho certo, né? Foi legal, parece que foi Deus que mandou ele lá para conversar e me dar uma calma, assim, uma tranquilidade, né? Mas isso vai acontecer em alguma ocasião da nossa vida. A gente vai criando os filhos e daí só vem aumentando, né, os custos, a despesa e tudo mais. Isso pode trazer turbulência para a nossa vida financeira e para a nossa vida familiar. Por isso que domingo começou com a questão da escolha da esposa. E pode ser a questão da escolha do esposo também, né? Você saber com quem está casando, tem dívida, não tem, é caprichoso, é uma pessoa prudente, vai conseguir administrar uma casa, uma família, né? Tem poupancinha, mas eu só ganho 200 por mês, não tem que ter a poupancinha. Mas eu ganho 100, tem que ter a poupancinha. Tem que se ajustar ao que ganha. Isso é independente, porque quando tiver milhões, se não souber fazer isso, também não vai saber com os milhões. E Ellen White fala, cuide dos centavos, que os dólares se cuidarão sozinhos, né? Então, isso é uma fase de, muitas vezes, muita conturbação, porque a gente não foi diligente na nossa juventude, né? Ou muitas vezes na hora de escolher o nosso companheiro para a vida. E aí, para ir fechando, quarta-feira trabalhando com integridade. Tem muito a ver com aquilo que o Nelson comentou, né? Aqui trouxe o exemplo de duas pessoas, só para a gente ver que, pelo ponto de vista divino, sucesso, às vezes tem nada a ver com a questão secular. Trouxe o exemplo de duas pessoas. Um que penou na vida e no final deu certo, né? José. Nossa, sofreu na mão dos irmãos, aí depois foi lá para o Egito, mas rapidamente se destacou. Assumiu uma posição dentro da casa de Potifar. Daí a gente conhece a história, foi para a prisão, rapidinho assumiu uma posição.
Olha a excelência de uma pessoa que tem na mente o que é obedecer o propósito divino. Ele não tinha noção ainda, nem sequer tinha admitido, só quando os irmãos foram lá para o Egito. Foi por provisão divina que eu vim para cá, para que hoje eu pudesse ajudar vocês, inclusive a nossa geração. Mas olha o que é a pessoa ter noção do que é sucesso pelo ponto de vista bíblico, né? Mas aí a gente vê essa história e a gente pode assim pensar, é só fazer tudo certinho e ser fiel, que no final da história o sucesso secular vai acontecer. E a lição vem e dá uma invertida na gente, fala assim, olha João Batista, também seguiu, foi perseguido a vida inteira e morreu com a cabeça na bandeja, assim, ó, né, por conta de vaidade de uma pessoa e de um outro que não sabia ser corrigido. E ele fala assim, ó, tá vendo? Sob o ponto de vista bíblico, os dois fizeram o que era para fazer, os dois alcançaram sucesso. Pelo ponto de vista secular, dependendo da forma com que a gente olha o sucesso, a gente vai falar, se deu mal, João Batista. Mas sabe qual que era a preocupação de João Batista? No final da vida, quando ele estava preso, sabendo que estava perto da morte dele, no encontro com os amigos ali, ele fala assim, ó, vai lá e pergunta uma coisa só. Se ele era quem haveria de vir. Por quê? Porque ele queria ter a certeza, lógico que ele duvidou. Né? Ele duvidou, mas ele queria ter a certeza assim, eu atendi o meu propósito e eu não lutei em vão. Eu não lutei em vão. E Jesus simplesmente falou o quê? Fale para ele cura, faz milagres. Né? Não dá explicação, não sou eu mesmo. Quer saber por quê? Ó, pega Isaías, não, ele cura e faz milagres. E João Batista morreu tranquilo. Né? E outros que a gente conhece, mártires aí que passaram, né, uma história. E para fechar, a lição de quinta, ele falando de buscar conselhos piedosos, né? Se a gente tem a noção do que é organizar uma casa, do que é se organizar para a velhice, para gozar de um futuro menos turbulento pelo ponto de vista secular, a gente precisa saber como estruturar a nossa vida e buscar aconselhamento, né? E dentro do espírito de profecia, a gente tem livros de sobra para isso, por exemplo, que daria tranquilamente para a gente ler e saber estruturar bem a nossa família. Mas se a gente não quer, eu peguei esse livrinho aqui que eu tenho, comprei uns 10 anos atrás e eu me lembrei dele quando estava fazendo lição. Todas as respostas, Max Geringer, né? Um empresário que ficou famoso lá com a série no Fantástico, dando consultoria para aqueles que eram funcionários e vocês conhecem a história, né? E chefes de empresa, o que fazer. Mas sabe o que ele usou nesse todas as respostas? Vou ler o subtítulo aqui, ó. O que a Bíblia ensina sobre carreiras e empregos. São 366, pensando num ano bissexto. Um para cada dia. Inclusive, sabe o que é a pergunta de hoje que alguém mandou para ele? Polemizar, salário, tá? Título, salário. Polemizar pode até ajudar, mas especializar-se ajuda mais. Aí a pergunta de quem escreveu para ele. Vejo pessoas que trabalham menos horas do que eu, esforçam-se menos do que me esforço e ganham mais do que ganho, porque têm tarefas que só requerem ginástica mental. Não sou contra estudos e diplomas, mas não seria mais justo se o salário levasse um pouco mais em consideração o esforço pessoal para realizar as tarefas? A gente tem lá Eclesiastes 9:11, que a gente já leu, né? Muitas vezes, dependente do esforço, dependendo, né? Não é bem assim. A resposta dele é com 1 Coríntios 3:8. Aquele que planta e aquele que irriga tem um só propósito e serão compensados de acordo com o trabalho que executa. Ponto final, próxima pergunta. Então, buscar conselhos piedosos está no ponto de vista de a gente buscar os conselhos de quem pensa o que é sucesso pelo ponto de vista divino. Né? Pelo ponto de vista secular, inclusive trouxe 7 passos aí na lição de quinta-feira, finalizando a lição, né? Do que fazer, coisas básicas. Ó, primeiro, organize-se, desenvolva um plano de gastos. Muitas famílias sobrevivem apenas com o salário. Sem um plano simples para ganhar, gastar e economizar, a vida é muito mais estressante, né? Então, hoje você pode fazer no celular, uma planilhazinha no papel. Tem que se organizar, tem que pensar. E é difícil, né? Porque se a gente for pensar assim, o salário, hoje 90% praticamente dos brasileiros ganham um salário de até R$3.000. Né? R$3.000, 90% dos brasileiros. A gente tem por volta de 5% que ganha em média um salário de R$10.344. 5%. E 1% acima de R$28.000. Então, se a gente for pensar, nosso país é um país pobre. Ele é um país pobre. Se a gente pegar R$3.000 e deduzir imposto de renda, né? Se a gente deduzir INSS, dízimos e ofertas, sobra um pedacinho, uns 60%, 60 e poucos por cento.
obrigatoriamente a recomendação divina é o que você faz com Deus de devolver 10%, pelo menos 10% para você se precaver na sua vida, né? Sobrou 50%. Eu tenho que viver com esse 50%. E aí é onde entra quem eu sou, né? Para onde eu quero ir, o que é sucesso. Porque senão, se eu inverter essa ordem da vida, eu vou me arruinar. Segunda coisa, gaste menos do que ganha, né? Uma coisa bem óbvia. Viva com os seus recursos. Muitas famílias gastam mais do que ganham, e aí tem os motivos. 3, economize uma parcela de cada período de pagamento. Junte para fazer compras maiores, né? De forma com que você venha ter descontos, por exemplo. Faça uma reserva para o futuro. 4, evite dívidas como evitaria uma doença. A gente já discutiu isso na lição 5, né? Pagando as dívidas. Aspecto 5, seja um trabalhador diligente. Provérbios fala muito isso, né? Ágil, esforçado, independente do que você faça, faça com todas as suas energias, toda a sua força. 6, seja financeiramente fiel a Deus, né? Não dá para a gente prosperar pelo ponto de vista secular e bíblico se assim a gente não o fizer. E por último ele fala, lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Nossa gestão diz muito sobre onde estão nossas prioridades. Então, sobretudo quando a gente sabe quem a gente é, se a gente sabe trabalhar com os nossos recursos, a gente vai viver uma vida talvez um pouco mais tranquila, talvez não de abundância, mas um pouco mais tranquila, e a gente vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós aqui nessa terra. E muito da forma com que a gente leva a nossa vida hoje está servindo de exemplo para as pessoas, e as pessoas, muitas vezes, sem conhecer a nossa realidade financeira, acham que esse é o caminho mesmo. O outro ali é professor, o outro ali é mecânico, ganha parecido comigo, se ele tem, eu também posso ter, e ela entra nessa, e não é o que Deus quer para a nossa vida, né? E muitas vezes a outra pessoa, inclusive, não tem nem condições financeiras para estar levando essa vida que ela ostenta ter, né? Oi? Exatamente. Por isso que a gente termina aqui para fazer uma ponte para a semana que vem, ok? O que eu espero é que Deus possa, né, no dia a dia, assim, ir com o Espírito Santo, alimentando nossa mente, impressionando a nossa forma de pensar, que a gente consiga ter coerência, sabedoria na forma de viver, para que assim a gente possa ter sucesso aqui na nossa vida, mas sobretudo que a gente tenha sucesso pelo ponto de vista aos olhos de Deus. Ok? Vamos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, nós agradecemos primeiramente porque sabemos que o Senhor deu tudo o que é necessário para que a gente pudesse viver. Nós sabemos que em decorrência do pecado, coisas surgiram, o inimigo deturpou muitas coisas, inclusive o conceito de um bom casamento, muitas vezes de um trabalho e o que é propósito e sucesso nessa vida. Que o Senhor nunca nos deixe, como o Senhor já nos prometeu, faltar o nosso pão. Nós sabemos que isso é uma promessa divina, mas sobretudo nos ajuda também a sermos fiéis a Ti, para que possamos gozar também dessa fidelidade do Senhor para conosco. Que o Senhor possa nos dar um bom restante de sábado, nos traz aqui novamente com segurança na semana que vem. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.